A filha do milionário viúvo entregou flores a uma garçonete no Dia das Mães. E em lágrimas, sussurrou algo que tocou fundo o coração de todos ao redor. Naquele instante, uma história inesperada começou a ser escrita. Marina ajustou o colarinho engomado do uniforme e respirou fundo antes de empurrar a porta da cozinha. O Giardino Doro estava completamente lotado, como sempre acontecia nos almoços de Dia das Mães. A data transformava o já elegante restaurante italiano em um refúgio de celebração, com mesas repletas de famílias inteiras reunidas. Bandeja equilibrada com perfeição, ela navegava entre as mesas com a elegância que 6 anos trabalhando no mesmo restaurante lhe conferiam. O som dos talheres contra a porcelana fina, as conversas animadas e o aroma dos pratos da culinária italiana criavam a atmosfera sofisticada pela qual o estabelecimento era conhecido no bairro dos Jardins, em São Paulo. Mesa 12, carpaccio de salmão e risoto de limão siciliano, anunciou para si mesma, direcionando-se a um dos cantos mais reservados do salão. Seus olhos pousaram brevemente na mesa 8, onde o mesmo homem de sempre estava sentado. Henrique Almeida, empresário do ramo imobiliário, conhecido entre os funcionários não apenas por suas generosas gorjetas, mas pelo modo como tratava cada pessoa da equipe com genuíno respeito. Ao lado dele, como nas últimas semanas, a pequena Beatriz brincava, distraidamente com o guardanapo de linho. Marina observou a menina por um instante. Algo na expressão séria daquela criança de 7 anos sempre a tocava. Talvez fosse a maturidade no olhar, o modo como se sentava ereta na cadeira, ou como falava com o pai em tom quase adulto. Diferente de outras crianças que frequentavam o restaurante, Beatriz raramente fazia barulho ou exigia atenção. Dia das Mães, e os dois sempre sozinhos, pensou Marina, enquanto servia os pratos na mesa 12, observando ao redor todas as outras mesas ocupadas por mães sorridentes recebendo homenagens. A história era conhecida por todos no restaurante. Henrique havia perdido a esposa, Carolina, há 3 anos, durante o parto de Beatriz. Desde então, criava a filha sozinho, equilibrando a responsabilidade de suas empresas com a paternidade. O Giardino Doro havia se tornado um ritual de domingo para os dois. Algo que, segundo Jorge, o maître mais antigo da casa, era uma tradição que o empresário mantinha em memória da esposa, que adorava o lugar. Marina terminou de atender a mesa 12 e se dirigiu à estação de bebidas para preparar um chá de maçã com canela, preferência de Beatriz. Não estava em sua sessão, mas sempre fazia questão de levar pessoalmente a menina. Um pequeno gesto que nasceu espontaneamente após perceber o interesse da criança pela bebida. "Troca de sessão hoje, Marina?" perguntou Carlos, que geralmente atendia à área onde Henrique se sentava. "Não, só vou levar o chá para a pequena. Já volto para minha sessão." "Ah, o ritual. Ela perguntou por você quando chegou. Acho que esse chá virou tradição. E hoje está especialmente agitada." Marina sorriu, finalizando a bebida com uma fatia fina de maçã na borda da xícara. Nos últimos meses, esses pequenos momentos de interação com Beatriz haviam se tornado especiais. Não eram mais que breves trocas, mas sentir o olhar curioso da menina a seguindo pelo salão ou receber um tímido sorriso quando entregava o chá trazia uma alegria inexplicável para seus domingos. Ao se aproximar da mesa, notou algo diferente. Havia um pequeno arranjo de flores sobre a toalha branca, um buquê delicado de margaridas brancas e alguns miosotes azuis, amarrado com uma fita simples. Henrique conversava ao telefone, afastado alguns passos da mesa, enquanto Beatriz olhava fixamente para as flores, a testa franzida em concentração. "Seu chá de maçã com canela, senhorita Beatriz," Marina anunciou com um sorriso, colocando a xícara sobre a mesa. A menina levantou o olhar, seus grandes olhos castanhos subitamente iluminados. "Marina!"
exclamou com mais entusiasmo que o habitual. Eu estava esperando você. É mesmo? Posso ajudar em algo? Beatriz olhou para o pai, certificando-se de que ele ainda estava distraído ao telefone, e então se levantou da cadeira com um movimento decidido, pegando o pequeno buquê com cuidado. Eu pedi para o papai comprar flores hoje cedo, começou ela, sua voz de repente mais baixa. Ele não sabe, mas não são para nós. Marina se agachou para ficar na altura da menina, intrigada com a seriedade em seu tom. Não são. Beatriz estendeu o buquê em direção a Marina, seus pequenos dedos tremendo ligeiramente. São para você, disse, quase num sussurro. Essas flores são para um dia quando você for mãe. Lembre-se de dar muito amor e carinho para seu filho. Ou filha, hoje é dia das mães. A voz dela falhou momentaneamente. E eu não tenho uma mãe para me amar ou me dar carinho. O impacto daquelas palavras atingiu Marina como uma onda. Um nó formou-se instantaneamente em sua garganta e ela sentiu os olhos marejarem sem que pudesse controlar. A sinceridade crua, a dor transparente naquela voz infantil e, acima de tudo, a generosidade de pensar em outra pessoa em meio à própria perda. Tudo isso a deixou momentaneamente sem reação. Beatriz, foi tudo o que conseguiu dizer, enquanto aceitava o buquê com mãos trêmulas. Papai sempre diz que mamãe está nas estrelas, continuou a menina, sua voz ganhando firmeza. Mas às vezes eu queria que ela estivesse aqui, como as mães das minhas amigas da escola, para pentear meu cabelo ou me buscar quando acaba a aula. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Marina, que rapidamente a enxugou. Ao redor, o restaurante continuava em seu ritmo festivo de Dia das Mães, com presentes sendo entregues e taças erguidas em brinde, alheio ao momento de intimidade que se desenrolava naquele pequeno espaço entre as mesas. Você chora porque está triste? Perguntou Beatriz, agora preocupada. Marina balançou a cabeça, encontrando a voz que parecia ter perdido. Não, querida. Choro porque seu gesto me tocou profundamente. É o presente mais bonito que já recebi. Nesse momento, Henrique voltou à mesa, guardando o celular no bolso interno do paletó. Seus olhos registraram primeiro a filha em pé, depois Marina agachada à sua frente e, por fim, o buquê que agora estava nas mãos da garçonete. A confusão em seu rosto era evidente. Beatriz, o que está acontecendo? As flores... A menina se virou para o pai, uma sombra de nervosismo cruzando seu rosto, mas logo substituída por determinação. Dei para a Marina, papai, porque hoje é Dia das Mães e ela merece flores. Henrique piscou algumas vezes, processando a informação. Seu olhar encontrou o de Marina, que agora se erguia, ainda segurando o buquê, uma lágrima teimosa deslizando por sua bochecha. Me desculpe. Ele começou, visivelmente sem saber como reagir. Não precisa se desculpar. Marina respondeu rapidamente, tentando recompor sua postura profissional. Sua filha... Ela apenas... Foi um gesto muito bonito. Os olhos de Henrique suavizaram ao observar a emoção genuína no rosto da garçonete. Por um momento, o barulho do restaurante pareceu diminuir e o tempo desacelerou naquele pequeno espaço entre eles. Papai, a Marina pode sentar com a gente um pouquinho? Perguntou Beatriz, quebrando o silêncio. Só um minutinho. A pergunta pegou tanto Henrique quanto Marina de surpresa. Ela já abria a boca para explicar que estava trabalhando quando Jorge, o maître, aproximou-se da mesa. Algum problema, Sr. Almeida? Perguntou ele, notando a cena incomum. Não, Jorge, está... Tudo bem, respondeu Henrique, recuperando a compostura. Beatriz apenas fez um gesto gentil. Jorge observou o buquê nas mãos de Marina e seu rosto emocionado, compreendendo a situação. Marina, você pode fazer uma pausa agora, se quiser, disse ele, com um sorriso compreensivo. Carlos pode cobrir sua sessão por alguns minutos. Mas eu não...
balbuciou Marina, surpresa com a oferta. No Jardim Doro, as regras de etiqueta profissional eram seguidas à risca. Sentar-se com clientes não era algo que acontecia. Insisto, disse Jorge. 10 minutos, é Dia das Mães, afinal. Antes que Marina pudesse protestar novamente, Jorge se afastou, deixando-a em uma situação que nunca havia enfrentado antes. Henrique puxou uma cadeira, fazendo um gesto para que ela se sentasse. Por favor, disse ele. Parece que minha filha tem planos próprios para nosso almoço hoje. Marina hesitou por um segundo, mas o olhar esperançoso de Beatriz a fez decidir. Assentiu levemente e sentou-se, colocando o buquê delicadamente sobre a mesa. Obrigada, murmurou, ainda desconcertada com a situação. Você vai ser mãe um dia, Marina? Perguntou Beatriz imediatamente, inclinando-se sobre a mesa com curiosidade. A pergunta direta, típica das crianças, quebrou a tensão. Marina não pôde conter um pequeno sorriso. Eu espero que sim, um dia, respondeu ela suavemente. E você vai dar muito amor e carinho para o seu filho, continuou a menina, com a seriedade de quem faz a pergunta mais importante do mundo. Beatriz, Henrique interveio, constrangido. Isso é muito pessoal. Não tem problema, assegurou Marina. Então, olhando diretamente para Beatriz, disse, sim, eu vou. Prometo que vou dar todo o amor do mundo. A resposta pareceu satisfazer a menina, que sorriu pela primeira vez naquele dia. Um sorriso que iluminou seu pequeno rosto e trouxe uma leveza à mesa que não estava presente momentos antes. Você fez esse chá para mim todos os domingos, disse Beatriz apontando para a xícara. Isso é um tipo de carinho, não é? Marina sentiu algo apertar em seu peito. A percepção da criança, a forma como ela conectava gestos simples a demonstrações de afeto, era surpreendente. Sim, é um tipo de carinho, confirmou, sentindo-se estranhamente vulnerável diante daquela observação inocente. Henrique observava a interação em silêncio, seus olhos se alternando entre a filha e a garçonete. Havia algo em seu olhar, uma mistura de surpresa e curiosidade, que Marina não conseguia decifrar completamente. Beatriz tem falado muito sobre você, ele disse finalmente. Aparentemente o chá de maçã com canela se tornou a parte favorita dos nossos domingos. É o melhor chá do mundo, afirmou Beatriz com convicção. Marina faz só para mim, do jeito especial. Marina sorriu, sentindo um calor se espalhar por seu peito. Nos anos, trabalhando no restaurante, raramente tinha a chance de ver o impacto de pequenos gestos como aquele. Não é nada demais, disse ela modestamente. Só uma fatia de maçã e um pouco mais de canela que o normal. Para Beatriz, parece ser muito mais que isso, observou Henrique com uma suavidade em sua voz que Marina não havia notado antes. Um momento de silêncio confortável se estabeleceu entre eles, quebrado apenas pelos sons distantes do restaurante. Marina notou como Henrique parecia diferente de perto. Não apenas o empresário elegante que via semanalmente, mas um homem com traços de cansaço ao redor dos olhos, um pai tentando fazer o melhor pela filha. Como vocês costumam passar o Dia das Mães? Perguntou Marina, antes que pudesse se conter. Imediatamente se arrependeu, temendo ter tocado em um assunto delicado. Para sua surpresa, foi Beatriz quem respondeu. Nós sempre vamos ao parque depois do almoço, disse ela, e levamos flores para... Ela parou, olhando para o pai, como se buscasse permissão para continuar. Para o lugar onde a mãe de Beatriz descansa, completou Henrique, sua voz firme, mas gentil. É nossa tradição. Marina assentiu, sentindo o peso daquela revelação. É um belo ritual, disse ela suavemente. Mas este ano as flores são para você, exclamou Beatriz, retomando seu entusiasmo. E tenho uma ideia. Você podia vir com a gente ao parque. A sugestão caiu como uma bomba à mesa. Marina congelou, enquanto Henrique parecia igualmente surpreso pela proposta repentina da filha. Beatriz, Marina está trabalhando, ele explicou, pacientemente.
e tenho certeza que ela tem seus próprios planos para hoje. Na verdade, Marina começou hesitante, meu turno termina às 2, mas... Perfeito! Declarou Beatriz, batendo palminhas de empolgação. A gente sempre vai ao parque às 3, não é, papai? Henrique olhou para a filha, depois para Marina, claramente dividido entre não desapontar Beatriz e o constrangimento de estender um convite a alguém que acabava de conhecer verdadeiramente. Beatriz, não podemos simplesmente assumir que Marina gostaria de... Eu adoraria. As palavras escaparam da boca de Marina antes que pudesse pensá-las completamente. Algo na esperança nos olhos de Beatriz, na ideia de fazer parte, mesmo que brevemente, daquela tradição familiar, em um dia que para ela seria como qualquer outro, a fez aceitar o convite impulsivamente. O rosto de Beatriz se iluminou como se alguém tivesse acendido uma luz dentro dela. Até mesmo Henrique pareceu momentaneamente sem palavras, seus olhos fixos em Marina, com uma expressão que misturava surpresa e algo mais. Talvez gratidão? Isso é... muito gentil da sua parte, disse ele finalmente. Mas não se sinta obrigada. Não, me sinto, respondeu Marina com sinceridade. Seria uma honra fazer parte do seu ritual. Foi nesse momento que Carlos apareceu à mesa, um leve tom de urgência em sua voz. Marina, desculpe interromper, mas precisamos de você na seção leste. Chegou um grupo grande. A realidade do trabalho a puxou de volta. Marina se levantou rapidamente, ajustando o uniforme. Preciso voltar, disse ela. Mas muito obrigada pelo convite e pelas flores. Ela tocou suavemente o buquê. Vai estar mesmo no parque às 3? Perguntou Beatriz, uma sombra de dúvida cruzando seu rosto. Marina olhou para a menina, depois para Henrique, que a observava com uma expressão enigmática. Estarei, prometo. Com um último sorriso, ela se afastou da mesa, o coração batendo em um ritmo estranho. O que acabara de acontecer? Em menos de 15 minutos, seu Dia das Mães tranquilo e comum havia se transformado em algo completamente inesperado. Enquanto voltava ao trabalho, Marina não pôde deixar de se perguntar que tipo de destino a havia colocado no caminho daquela família naquele dia específico. Do outro lado do restaurante, Henrique observava Marina se afastar, um turbilhão de emoções contraditórias em seu interior. Sua filha havia acabado de convidar uma completa estranha para um dos momentos mais íntimos que compartilhavam. E mais surpreendente ainda, ele não se sentia desconfortável com a ideia. Gostei dela, papai, disse Beatriz, interrompendo seus pensamentos. Os olhos dela parecem tristes às vezes, como os seus. Henrique olhou para a filha, espantado mais uma vez com sua percepção. Como você sabe que meus olhos parecem tristes? Perguntou ele. Porque eu presto atenção, respondeu. Beatriz, simplesmente tomando um gole de seu chá. E acho que a Marina precisa de amigos, como nós. Henrique suspirou, passando a mão pelos cabelos. Em momentos como esse, Beatriz parecia muito mais velha que seus 7 anos. Como se tivesse herdado não apenas os traços físicos de Carolina, mas também sua intuição sobre as pessoas. Você não devia ter dado a ela as flores que compramos para a mamãe, disse ele, tentando soar firme, mas sem conseguir esconder completamente o tom de admiração pela atitude da filha. Mamãe não vai ficar brava, respondeu Beatriz com convicção. Ela sempre disse que devemos compartilhar o que temos. A professora leu para a gente uma carta que ela escreveu antes de eu nascer. Estava escrito isso. Henrique sentiu um aperto no peito. Carolina havia deixado várias cartas para a filha, para serem entregues em momentos específicos de sua vida. Não sabia que a escola já havia compartilhado alguma delas. E você acha que sua mãe gostaria que compartilhássemos nosso ritual no parque? Perguntou ele, curioso, para entender o raciocínio da filha. Beatriz pensou por um momento mexendo na colherinha de seu chá. Acho que sim,
disse finalmente, porque a Marina parece sozinha como a gente. E mamãe sempre dizia que ninguém devia ficar sozinho em dias especiais. Henrique ficou em silêncio, absorvendo a sabedoria simples da filha. Era verdade. Carolina sempre insistia em convidar pessoas que estariam sozinhas para as festas. De fim de ano, ninguém fica sozinho nos feriados, era quase um mantra para ela. Você está bravo comigo, papai? Perguntou Beatriz, interpretando o silêncio dele como desaprovação. Não, querida. Ele respondeu honestamente. Estou orgulhoso. Você tem o coração da sua mãe. O sorriso que iluminou o rosto de Beatriz foi como um raio de sol em dia nublado. Era raro vê-la sorrir assim, especialmente em datas que destacavam a ausência de Carolina. Enquanto terminavam o almoço, Henrique não pôde deixar de olhar ocasionalmente para onde Marina trabalhava. Havia algo nela que despertava sua curiosidade. Talvez a gentileza com que tratava todos ao seu redor, ou a dignidade silenciosa com que realizava seu trabalho. Ou talvez fosse apenas o fato de que, em um momento de vulnerabilidade, ela havia aceitado um convite improvável de uma criança de 7 anos. Vamos pedir sobremesa hoje? Perguntou Beatriz, interrompendo seus pensamentos mais uma vez. Claro, respondeu ele, voltando sua atenção para a filha. O que você quer? Tiramisu, respondeu ela prontamente. É o preferido da Marina. Eu perguntei para ela uma vez. Henrique ergueu as sobrancelhas, surpreso mais uma vez com o quanto sua filha observava e absorvia. E como você sabe que é o preferido dela? Porque eu perguntei, repetiu Beatriz, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Semana passada, quando você foi ao banheiro, eu perguntei para ela qual era a sobremesa favorita dela aqui no restaurante. Ela disse que adora tiramisu, mas quase nunca come, porque está sempre trabalhando. Henrique sentiu uma onda de ternura pela filha. Enquanto ele estava ocupado com telefonemas e reuniões, Beatriz silenciosamente construía conexões, observava as pessoas, fazia perguntas, como Carolina costumava fazer. Tiramisu, então, concordou ele, fazendo um sinal para Carlos. Enquanto esperavam pela sobremesa, Beatriz continuou falando sobre a escola, sobre o livro que estava lendo, sobre o desenho que tinha feito para o Dia das Mães. Henrique a ouvia atentamente, mas uma parte de sua mente continuava voltando para o encontro inesperado e para o compromisso que haviam assumido para mais tarde. No outro lado do restaurante, Marina servia as mesas com a eficiência de sempre, mas seu coração batia em um ritmo diferente. O buquê de flores havia sido cuidadosamente colocado no armário de funcionários, mas as palavras de Beatriz permaneciam com ela, ecoando em sua mente. Essas flores são para um dia quando você for mãe. Por um breve momento, permitiu-se sonhar com essa possibilidade, um futuro onde teria sua própria família, onde seria celebrada em um Dia das Mães. Um futuro diferente da realidade atual, onde passaria a data como qualquer outro dia, trabalhando até tarde, voltando para seu pequeno apartamento vazio. E então, como uma onda inesperada, veio a realização de que hoje, de alguma forma, seria diferente. Pela primeira vez em anos, o Dia das Mães traria algo novo. Um parque, uma menina de 7 anos com sabedoria além de sua idade, e um homem com olhos que, segundo Beatriz, pareciam tristes como os seus. Marina não sabia o que esperar desse encontro improvável, mas enquanto servia a última mesa de sua sessão, sentiu algo que não experimentava há muito tempo. A sensação de que o destino talvez tivesse outros planos para ela além das paredes daquele restaurante. Marina girou a chave no pequeno armário dos funcionários e pegou o buquê com cuidado. As flores estavam exatamente como Beatriz as havia entregado. Simples, delicadas, significativas. Um presente que carregava muito mais peso emocional.
do que seu tamanho físico sugeria. Seu turno havia terminado, mas a agitação em seu peito não diminuíra desde aquele momento à mesa 8. Então é verdade mesmo que você vai sair com o Almeida e a filha dele? Perguntou Lívia, colega de trabalho que dobrava o uniforme no armário ao lado. Havia um tom de curiosidade genuína em sua voz, sem qualquer julgamento. Não é um sair, corrigiu Marina, fechando o armário. A menina me convidou para acompanhá-los ao parque. Seria grosseiro recusar. A menina convidou, repetiu Lívia com um pequeno sorriso, e o pai concordou. Você se dá conta de quantas mulheres nesta cidade dariam um braço para receber um convite do Henrique Almeida, não é? Marina revirou os olhos, mas não conseguiu conter um sorriso. Não é nada disso que você está pensando. É só um gesto de bondade. A menina se sentiu conectada comigo por algum motivo. Lívia assentiu, ficando séria por um momento. Ela perdeu a mãe, não é? Talvez esteja procurando uma figura feminina. Você sempre teve jeito com ela, com aquele chá especial e tudo mais. Marina não havia pensado nisso dessa forma. A ideia de que Beatriz pudesse estar buscando uma figura materna a fez sentir um peso adicional de responsabilidade. Precisava ter cuidado para não criar falsas expectativas na menina. É só um passeio no parque, disse ela, mais para si mesma do que para a colega. Um gesto de gentileza no Dia das Mães. Lívia deu de ombros, fechando seu próprio armário. Bem, gentileza ou não, você parece nervosa. E trocou de roupa, observou, apontando para o vestido simples de algodão azul claro que Marina usava. Não lembro da última vez que te vi de vestido. Marina ajustou inconscientemente a alça da bolsa no ombro. Havia trazido a roupa especificamente para a ocasião, embora não quisesse admitir isso para si mesma. O vestido era simples e confortável, mas mais elaborado que as calças e blusas que costumava usar após o trabalho. É primavera. Está calor, justificou, sentindo as bochechas esquentarem. E preciso ir, ou vou me atrasar. Lívia sorriu, acompanhando-a até a porta dos fundos do restaurante. Divirta-se e não se esqueça de me contar tudo amanhã. Marina acenou brevemente e saiu para a rua, o buquê firme em suas mãos. O sol da tarde de maio estava agradável, sem o calor intenso do verão, mas com uma luminosidade dourada que dava à cidade um aspecto quase mágico. Ela checou o relógio. Faltavam 20 minutos para as 3. Tempo suficiente para a curta caminhada até o Parque Ibirapuera. O destino que Beatriz havia mencionado animadamente antes de saírem do restaurante. Enquanto caminhava, Marina se perguntava o que a havia levado a aceitar aquele convite tão rapidamente. Não era de seu feitio se envolver com clientes, muito menos participar de momentos familiares tão íntimos como aquele. Talvez fosse a sinceridade nos olhos de Beatriz, ou o modo como suas palavras haviam tocado algo profundo dentro dela. Essas flores são para um dia quando você for mãe. A frase continuava ecoando em sua mente. Um dia, quando fosse mãe. Era um sonho que mantinha guardado junto com outros. O café próprio que desejava abrir, a casa com jardim que imaginava, e ter um dia. Sonhos que pareciam distantes enquanto equilibrava contas e turnos duplos no restaurante. O Parque Ibirapuera foi se revelando à sua frente conforme se aproximava, com suas árvores imponentes e vastos gramados. Grupos de famílias espalhavam-se pelo local, muitas claramente celebrando o Dia das Mães com piqueniques e jogos. Marina sentiu uma pontada de ansiedade. E se Henrique e Beatriz não aparecessem? E se tivesse entendido tudo errado? Seu telefone vibrou no bolso do vestido. Uma mensagem de um número desconhecido. Estamos perto da entrada principal do parque. Beatriz está usando um vestido vermelho. Henrique. Marina olhou surpresa para a tela. Como ele tinha conseguido seu número? Então se lembrou de que havia anotado seu contato em um pequeno papel antes de saírem do restaurante, caso houvesse algum imprevisto.
Não esperava que ele realmente a contatasse. Respondeu rapidamente: estou a caminho, estou de azul. Guardando o telefone, apressou o passo em direção à entrada principal. Sentiu o coração acelerar ao avistar, à distância, a silhueta familiar de Henrique, muito mais casual agora em jeans e camisa clara. E ao lado dele, uma pequena figura em vermelho que saltitava de um lado para outro, visivelmente ansiosa. Foi Beatriz quem a viu primeiro. A menina apontou em sua direção e, sem esperar pelo pai, correu em sua direção. "Marina, você veio mesmo?", exclamou ela, parando a poucos passos, como se subitamente se lembrasse que não deveria ser tão impulsiva com adultos que mal conhecia. "Eu prometi, não foi?", respondeu Marina, sorrindo genuinamente pela primeira vez naquele dia. "E trouxe as flores que você me deu." Os olhos de Beatriz brilharam ao ver o buquê. "Elas ficaram lindas com o seu vestido", comentou a menina, observando a combinação das flores com o azul claro do tecido. Henrique se aproximou em seguida, com um sorriso cauteloso nos lábios. "Fico feliz que tenha vindo", disse ele, e Marina notou como sua voz soava diferente fora do ambiente formal do restaurante. Mais suave, mais natural. Beatriz não falou de outra coisa desde que saímos do almoço. "Obrigada pelo convite", respondeu. Marina, subitamente consciente de que nunca havia realmente conversado com ele, além das breves interações profissionais. "É muito gentil de vocês me incluírem hoje." Um breve momento de silêncio se instalou entre eles. O tipo de silêncio que acontece quando duas pessoas percebem que não sabem exatamente como proceder. "Vamos mostrar para a Marina nosso lugar favorito", exclamou Beatriz, quebrando a tensão e segurando a mão livre de Marina, puxando-a para dentro do parque. Henrique sorriu, parecendo aliviado pela intervenção da filha. "Beatriz conhece cada centímetro deste parque", comentou ele, caminhando ao lado delas. "É como um segundo quintal para nós. Venho aqui desde bebê", explicou a menina orgulhosa. "Papai me mostrou fotos." Marina deixou-se guiar pela criança entusiasmada, observando. Como Henrique caminhava um pouco atrás, as mãos nos bolsos, relaxado, mas atento. Havia uma elegância natural nele, mesmo neste ambiente casual, algo que contrastava com a forma despreocupada de Beatriz, que saltitava entre eles. "Aquela é a árvore onde papai e mamãe se conheceram", explicou Beatriz, apontando para um imenso ipê ainda sem flores. "Mamãe estava lendo um livro e o vento levou uma página. Papai pegou para ela." Marina olhou para Henrique, surpresa com a revelação pessoal. Ele assentiu, um sorriso melancólico nos lábios. "Carolina estava estudando para uma prova da faculdade", explicou ele, como se sentisse a necessidade de complementar a história. "Eu estava correndo. Literalmente esbarrei nela quando uma folha de suas anotações voou. E ele derramou o café." "Dela!", completou Beatriz, evidentemente conhecendo a história de cor. "Aí comprou outro para ela, e outro, até que se casaram." Havia algo encantador na forma como a menina narrava a história dos pais, como se fosse um conto de fadas que terminava antes do "felizes para sempre". Marina sentiu uma onda de empatia, tanto pela criança quanto pelo homem que agora olhava para o ipê com uma expressão distante. "É uma bela história", disse Marina suavemente. "Este parque guarda muitas lembranças para nós", comentou Henrique, voltando ao presente. "Boas lembranças." Eles continuaram caminhando, com Beatriz liderando o passeio como uma pequena guia turística. Mostrou o lago onde alimentavam os patos, a área de piquenique onde celebraram seus últimos aniversários, o campo onde às vezes empinavam pipa nos dias ventosos. Em cada lugar, a menina tinha uma história para contar, frequentemente envolvendo antes de mamãe ir para as estrelas, ou quando mamãe ainda estava aqui. Marina ouvia tudo com atenção, percebendo como Carolina permanecia viva nas memórias da filha,
mesmo sem tê-la conhecido pessoalmente. Era um testamento do esforço de Henrique para manter a presença da mãe na vida da menina. Eventualmente, chegaram a um pequeno jardim mais afastado, com bancos circulares ao redor de canteiros de flores. O lugar estava relativamente vazio, criando uma bolha de quietude no parque movimentado. É aqui que nós sempre paramos no final, explicou Beatriz, sua voz subitamente mais suave. Para conversar com mamãe, Marina olhou questionadoramente para Henrique, que explicou. Não é onde Carolina está, se é o que está pensando. É apenas um lugar que ela amava. Quando descobrimos que estava grávida, vínhamos aqui frequentemente para planejar o futuro. Era o canto favorito dela do parque. As flores daqui são como as do céu, complementou Beatriz com convicção infantil. Por isso, mamãe consegue nos ouvir melhor quando estamos aqui. Marina sentiu o peso daquele momento. Havia sido convidada para algo muito mais íntimo do que havia imaginado inicialmente. Talvez eu deva dar um espaço para vocês, sugeriu ela, dando um passo para trás. Este parece ser um momento familiar. Não, exclamou Beatriz rapidamente, segurando sua mão. Você veio com a gente hoje e trouxe as flores. Tem que ficar. Henrique interveio suavemente. Beatriz, se Marina preferir nos esperar, tudo bem. Este é um momento especial para nós. E ela pode não se sentir confortável. Marina hesitou, tocada pela consideração dele e pela insistência da criança. Para sua própria surpresa, descobriu que queria ficar. Se vocês não se importarem, eu gostaria de ficar, disse ela finalmente. É uma honra compartilhar este momento com vocês. O sorriso de Beatriz foi instantâneo e radiante. Henrique parecia levemente surpreso, mas assentiu com um olhar que Marina interpretou como gratidão. Os três se sentaram em um dos bancos circulares. Beatriz no meio, o buquê cuidadosamente colocado em seu colo. Geralmente trazemos flores para mamãe, explicou a menina, olhando para o buquê. Mas hoje dei para você. Será que ela vai entender? Tenho certeza que sim, respondeu Marina gentilmente. De acordo com o que você me contou, sua mãe parece ter sido alguém que valorizava compartilhar e ser gentil. Beatriz assentiu vigorosamente. Podemos usar algumas das suas flores? Perguntou, apontando para o buquê. Só algumas, para mostrar para a mamãe. Claro, concordou Marina, comovida pelo pedido. A menina escolheu cuidadosamente algumas das margaridas brancas e um miosótis azul, deixando a maior parte do arranjo intacto. Com a mesma solenidade de antes, ela se levantou e caminhou até o centro do jardim, onde se ajoelhou próximo a um canteiro de flores coloridas. Henrique e Marina observaram em silêncio. A certa distância, outras famílias aproveitavam o dia ensolarado, mas naquele pequeno espaço parecia existir uma bolha de intimidade que ninguém ousava invadir. Ela faz isso todo dia das mães, explicou Henrique em voz baixa, e nos aniversários de Carolina faz parte do nosso ritual. Marina assentiu, sem saber exatamente o que dizer. Em vez disso, permitiu-se olhar realmente para o homem ao seu lado, sem a barreira da relação cliente-garçonete. Notou as linhas finas ao redor de seus olhos, testemunho de sorrisos e preocupações, o modo como seu olhar permanecia fixo na filha com uma ternura que era quase palpável. Você tem feito um trabalho maravilhoso com ela, disse Marina finalmente, as palavras saindo quase involuntariamente. Henrique virou-se para ela, uma expressão de surpresa em seu rosto. Como pode saber? Nos vê apenas uma vez por semana, por algumas horas. Não havia acusação em sua voz, apenas curiosidade genuína. Observo as pessoas, respondeu ela honestamente. Faz parte do meu trabalho. E Beatriz, ela tem uma gentileza, uma consideração pelos outros que é rara em crianças da idade dela. Isso diz muito sobre como está sendo criada. Henrique baixou
Os olhos, como se não soubesse como receber o elogio. Faço o melhor que posso, disse ele simplesmente. Mas há momentos em que me pergunto se é suficiente. Se ela não seria mais feliz, mais completa com uma... Ele parou, aparentemente percebendo o rumo que sua confissão estava tomando. Com uma figura materna, completou Marina gentilmente. É natural pensar nisso. Henrique a olhou com uma nova espécie de respeito, como se apreciasse sua franqueza. Sim, com alguém que pudesse oferecer o que eu, como pai, talvez não consiga proporcionar. Era a primeira vez que ele falava tão abertamente, e Marina sentiu o peso da confiança que estava sendo depositada nela. Do outro lado do jardim, Beatriz continuava ajoelhada, aparentemente conversando em voz baixa com as flores e, através delas, com a memória de sua mãe. Sabe, nem todas as crianças com pai e mãe presentes recebem o amor e a atenção que Beatriz claramente tem. Observou. Marina, ela é equilibrada, articulada, empática. Essas são qualidades que vêm de um lar onde ela se sente segura e amada. Um pequeno silêncio se estabeleceu entre eles, confortável desta vez. Marina percebeu que havia falado talvez mais do que deveria, mas algo na atmosfera daquele dia parecia suspender as regras convencionais de distância entre estranhos. E você? Perguntou Henrique, quebrando o silêncio. Tem família aqui em São Paulo? Marina balançou a cabeça. Meus pais vivem no interior, em Ribeirão Preto. Vim para São Paulo para estudar gastronomia. Acabei ficando. Ela hesitou. Então, acrescentou. Trabalho no Jardim Doro para juntar dinheiro. Tenho o sonho de abrir meu próprio café um dia. Um café? Henrique pareceu genuinamente interessado. Que tipo de estabelecimento você imagina? O entusiasmo repentino em sua voz pegou Marina de surpresa. Por um momento, ela esqueceu de quem ele era. Um empresário bem-sucedido, provavelmente acostumado a avaliar negócios e investimentos, e se permitiu compartilhar seu sonho. Algo pequeno e acolhedor. Descreveu, um sorriso involuntário, se formando em seus lábios, com mobiliário de madeira clara, plantas pendentes nas janelas. Um lugar para pessoas lerem, conversarem, se sentirem em casa enquanto provam cafés especiais e confeitaria artesanal. Nada muito pretensioso, apenas autêntico. Percebeu que havia se empolgado e corou levemente. Desculpe, não costumo falar tanto sobre isso. Não se desculpe, respondeu ele, e havia algo diferente em seu olhar agora. É bom ouvir alguém falar com paixão sobre seus objetivos. Você parece ter uma visão muito clara. Tenho até o nome planejado, confessou ela, surpreendendo-se com sua própria abertura. Café Canela, simples assim. Café Canela! Repetiu Henrique, como se testasse o som. Tem personalidade. Combine isso com aquele seu chá de maçã com canela que Beatriz tanto adora, e você terá uma clientela fiel desde o início. Ambos riram suavemente. A tensão inicial completamente dissipada. Nesse momento, Beatriz voltou correndo até eles, as bochechas coradas pelo sol da tarde. Contei tudo para a mamãe, anunciou ela, sentando-se novamente entre os dois. Sobre o restaurante, sobre as flores, sobre você. Marina, é mesmo? Perguntou Marina, genuinamente curiosa. E o que você contou sobre mim? Beatriz assumiu uma expressão séria, como se estivesse reproduzindo fielmente suas palavras. Disse que você faz o melhor chá do mundo, que tem olhos gentis e que papai sorri mais quando você está por perto. Marina sentiu o rosto esquentar instantaneamente. Henrique tossiu, aparentemente tão desconcertado quanto ela. Beatriz, você não pode simplesmente... Começou ele. Mas a menina continuou, inabalável. É verdade. Você fica diferente quando ela está na nossa mesa, mais feliz. Eu percebi. O constrangimento no ar era quase palpável. Marina olhou para suas mãos,
sem saber como reagir àquela observação inocente e devastadoramente sincera. Crianças têm uma imaginação muito vívida, comentou Henrique finalmente, em uma tentativa de aliviar o momento. E olhos muito atentos, acrescentou Marina, encontrando coragem para olhar para ele com um pequeno sorriso. Seus olhares se encontraram por um segundo, mais longo que o necessário, antes que ambos desviassem, súbita e simultaneamente conscientes, de algo novo e indefinível surgindo entre eles. Beatriz observava a interação com atenção, um pequeno sorriso satisfeito em seus lábios. "Podemos tomar sorvete agora?" perguntou ela, mudando abruptamente de assunto com a facilidade que apenas crianças possuem. "Sempre tomamos sorvete depois de falar com mamãe." "Claro", respondeu Henrique, parecendo aliviado pela mudança de tópico. "O de sempre?" "Sim!" exclamou. Beatriz, já se levantando, então virando-se para Marina. "Qual é o seu sabor preferido?" "Pistache", respondeu ela sem hesitar. "Eu nunca provei esse", disse a menina pensativa. "Posso experimentar do seu?" "Beatriz", interveio Henrique, "não podemos assumir que Marina vai querer sorvete ou que ficará conosco por mais tempo. Ela provavelmente tem outros planos para hoje." Marina percebeu que, de fato, estava se aproximando da hora em que normalmente ligaria para os pais, como fazia todo Dia das Mães, mas, surpreendentemente, não sentia nenhuma pressa em deixar a companhia dos dois. "Na verdade, um sorvete parece uma ótima ideia", disse ela, "e ficarei feliz em dividir um pouco do meu com você, Beatriz. Se seu pai não se importar, claro." O rosto da menina se iluminou. "Posso, papai? Por favor?" Henrique olhou de Beatriz para Marina e algo em seu olhar se suavizou. "Claro que pode. Vamos, então." Os três se levantaram e começaram a caminhar em direção à área mais movimentada do parque, onde ficavam as barracas de comida. Beatriz corria alguns passos à frente, ocasionalmente voltando para verificar se os adultos estavam acompanhando. "Espero que ela não esteja sendo inconveniente", comentou Henrique, caminhando ao lado de Marina. "Beatriz pode ser bastante determinada quando decide que gosta de alguém." "Ela é encantadora", respondeu Marina com sinceridade. "E não se preocupe, estou aqui porque quero estar. Está sendo uma tarde muito mais especial do que eu poderia imaginar." Henrique a observou por um momento, como se avaliasse a sinceridade de suas palavras. "Obrigado", disse ele finalmente, "por aceitar o convite dela, por entender o significado deste dia para nós. Geralmente é difícil." Marina assentiu, compreendendo a complexidade das emoções que o Dia das Mães traria, para ele e para Beatriz. "É um privilégio estar aqui", respondeu ela simplesmente. Eles chegaram à área das barracas, onde uma pequena fila se formava diante do vendedor de sorvetes. Beatriz já estava na fila, acenando entusiasticamente para eles. "Ela parece ter mais energia agora do que no restaurante", observou Marina. "É este lugar", explicou Henrique, "e talvez também seja a companhia." Havia algo em seu tom, uma mistura de gratidão e talvez algo mais, que fez Marina olhar para ele com curiosidade. Pela primeira vez, permitiu-se considerar Henrique não apenas como um cliente do restaurante ou como o pai de Beatriz, mas como um homem. Um homem com uma história, com dores, com responsabilidades, mas também com um sorriso que raramente aparecia por completo e que, quando o fazia, transformava seu rosto completamente. Eles se juntaram a Beatriz na fila. A menina imediatamente pegando a mão de Marina enquanto tagarelava sobre todos os sabores de sorvete que já havia experimentado na vida. Henrique observava as duas, um sorriso discreto em seus lábios. Por um momento, para qualquer observador externo, eles poderiam parecer apenas uma família normal, aproveitando um domingo no parque. A ideia causou em Marina uma sensação estranha. Não desagradável, mas surpreendente em sua intensidade. O sol começava a baixar no horizonte quando, após o sorvete,
Eles se sentaram em um dos bancos próximos a um pequeno lago artificial. Beatriz havia convencido Marina a mostrar como fazer barquinhos de papel com guardanapos, uma habilidade que a garçonete havia mencionado casualmente. Meu avô me ensinou quando eu tinha mais ou menos a sua idade, explicou Marina, dobrando cuidadosamente o guardanapo enquanto Beatriz observava atentamente. Henrique se sentou ao lado delas, ocasionalmente oferecendo comentários ou ajudando Beatriz quando alguma dobra se mostrava mais difícil. Havia uma facilidade na interação dos três que Marina não poderia ter previsto algumas horas antes. "Olhe, papai, consegui fazer um!" exclamou Beatriz, exibindo orgulhosamente um pequeno barco de papel. Não estava perfeito, mas era reconhecível. "Muito bom, querida", elogiou Henrique, genuinamente impressionado. "Você aprendeu rápido. A Marina é uma boa professora", declarou a menina, já começando o outro barco. "Melhor que a professora de matemática." Marina riu, trocando um olhar divertido com Henrique. "Acho que a comparação não é muito justa", comentou ela. "Dobrar papel é muito mais divertido que matemática." "Você não gosta de matemática." "Beatriz?" perguntou Henrique, parecendo surpreso. A menina deu de ombros. "É chato. E a professora nova não explica direito." Henrique franziu a testa, claramente anotando mentalmente para verificar essa questão mais tarde. "Talvez possamos encontrar uma forma de tornar matemática mais interessante", sugeriu ele. "Como usamos matemática para fazer esses barquinhos, Marina?" Marina piscou, surpresa pela pergunta e pela inclusão na conversa sobre educação de Beatriz. Mas então sorriu, percebendo a intenção dele. "Bem, quando dobramos o papel assim", explicou ela, demonstrando com um novo guardanapo. "Estamos criando ângulos, não é? E quando contamos quantas dobras precisamos fazer, isso é aritmética básica." Beatriz observava, intrigada pela nova perspectiva. "E se fizéssemos vários barquinhos de tamanhos diferentes?" continuou Marina. "Poderíamos compará-los e falar sobre proporções." "Viu só?" disse Henrique para a filha. "Matemática está em todos os lugares, até nos momentos divertidos." Beatriz parecia cética, mas não totalmente fechada à ideia. "Podemos fazer mais barquinhos em casa, então, para estudar matemática?" "Claro que sim", concordou Henrique, claramente satisfeito por ter despertado algum interesse. Marina observou a interação com um sorriso. Havia uma beleza na forma como Henrique não perdia oportunidades de estimular a filha, mesmo em um momento de lazer. Era o tipo de paternidade atenta e presente que nem todas as crianças tinham a sorte de experimentar. O céu começava a ganhar tons de laranja e rosa quando Marina percebeu que estava ficando tarde. Com relutância, olhou para o relógio. "Preciso ir em breve", disse ela suavemente. "Prometi ligar para meus pais hoje." A decepção no rosto de Beatriz foi imediata e genuína. "Já? Mas estamos nos divertindo tanto." "Beatriz", advertiu Henrique, gentilmente, "Marina tem sua própria família para contatar no Dia das Mães. Precisamos respeitar isso." A menina assentiu, mas seu desapontamento permaneceu visível. "Você vai voltar outro dia para brincar comigo?" A pergunta pegou Marina de surpresa. Ela olhou para Henrique, incerta sobre como responder. "Beatriz, Marina trabalha no restaurante", ele explicou pacientemente. "Não podemos simplesmente assumir que ela tem tempo livre para passar conosco." "Mas hoje ela veio", insistiu a menina. "Hoje foi especial", disse Henrique. "Um convite para o Dia das Mães." Marina sentiu uma pontada de tristeza, percebendo que realmente não havia razão lógica para um novo encontro. Ela era apenas a garçonete que havia sido tocada pelo gesto de uma criança. Não havia razão para que seus caminhos se cruzassem novamente fora do restaurante. "Gostei muito de passar a tarde com vocês", disse ela sinceramente. "Foi muito especial para mim também." Beatriz a olhou com intensidade, como se tentasse memorizar seu rosto. "Você ainda vai estar no restaurante no próximo domingo, não vai?" "Claro que sim", garantiu Marina, sorrindo para tranquilizá-la.
E seu chá de maçã com canela estará esperando por você como sempre. Isso pareceu acalmar a menina, que assentiu solenemente. Promete? Prometo. Beatriz então surpreendeu Marina com um abraço repentino e apertado. Obrigada por vir com a gente, sussurrou ela. A mamãe teria gostado de você. Marina sentiu algo apertar em seu peito. Sem hesitar, abraçou a menina de volta, respirando o cheiro de shampoo infantil e sorvete de morango. Isso é um dos elogios mais bonitos que já recebi, respondeu ela suavemente. Quando se separaram, Marina notou que Henrique as observava com uma expressão indescritível, uma mistura de ternura e algo que poderia ser melancolia ou talvez esperança. Vamos acompanhá-la até a saída do parque, ofereceu ele, levantando-se do banco. Os três caminharam lado a lado, Beatriz no meio, ocasionalmente segurando as mãos de ambos os adultos, como se fosse a coisa mais natural do mundo. O sol poente pintava o céu com cores dramáticas, criando um cenário quase cinematográfico para o encerramento daquela tarde inesperada. Quando chegaram à entrada principal do parque, o momento da despedida tornou-se inevitável. Marina ajustou o buquê em suas mãos, agora com algumas flores a menos, doadas para o pequeno ritual no jardim. Obrigada por este dia, disse Marina, olhando entre Henrique e Beatriz. Não poderia imaginar um Dia das Mães mais especial. Nós que agradecemos, respondeu Henrique, e havia uma sinceridade em sua voz que não poderia ser fingida. Você tornou este dia mais leve para nós, muito mais feliz, acrescentou Beatriz com entusiasmo. Marina sorriu, sentindo uma emoção inesperada crescer em seu peito. Como poderia se apegar tanto a duas pessoas em apenas uma tarde? Até domingo, então, disse ela, abaixando-se para ficar na altura de Beatriz. Seu chá estará esperando. A menina assentiu solenemente, mas então seu rosto se iluminou com uma ideia repentina. Papai, podemos convidar a Marina para jantar na sexta-feira? Você disse que ia fazer aquela macarronada que eu gosto. O convite espontâneo pairou no ar entre eles. Marina congelou, sem saber como reagir, enquanto observava Henrique processar a sugestão da filha. Em vez de descartar o pedido imediatamente, como poderia ser esperado, ele olhou para Marina com uma expressão hesitante, quase vulnerável. Se Marina não tiver outros planos, disse ele finalmente, seria um prazer recebê-la para jantar. O convite formal, vindo dele, carregava um peso diferente do pedido infantil de Beatriz. Marina sentiu seu coração acelerar levemente. Eu adoraria, respondeu ela, surpresa com sua própria decisão imediata, se realmente não for um incômodo. Nenhum incômodo, garantiu ele, um sorriso discreto se formando nos cantos de seus lábios. Beatriz está certa sobre a macarronada. É a melhor da cidade. Melhor que a do Giardino d'Oro, provocou Marina, encontrando uma leveza que não sabia que possuía. Muito melhor, afirmou Beatriz com convicção. Papai coloca amor nela. Os três riram da observação sincera, a tensão do momento dissipando-se como névoa ao sol. Então, está combinado, concluiu Henrique, tirando o celular do bolso. Posso enviar o endereço por mensagem? Claro, concordou Marina, sentindo-se simultaneamente nervosa e entusiasmada com a perspectiva. Eles trocaram mais algumas palavras, finalizando os detalhes, enquanto o céu escurecia gradualmente ao redor. Quando finalmente se despediram, Marina sentiu que algo havia mudado fundamentalmente em sua vida. Caminhando para casa, com o buquê nas mãos, ela refletiu sobre como um simples gesto de uma criança havia desencadeado uma série de eventos que nenhum deles poderia ter previsto naquela manhã. Essas flores são para um dia quando você for mãe. As palavras de Beatriz continuavam ecoando em sua mente, mas agora carregavam um significado diferente. Não apenas uma promessa de um futuro abstrato, mas talvez o começo de algo concreto e inesperado.
Ao chegar em seu apartamento, Marina colocou as flores cuidadosamente em um vaso e sentou-se para ligar para os pais como havia prometido. Enquanto discava o número familiar, percebeu que teria uma história completamente diferente para contar neste Dia das Mães. Uma história sobre flores, sobre uma menina com sabedoria além da idade e sobre um homem cujos olhos, como Beatriz, havia observado, pareciam menos tristes quando sorria. Marina ajeitou nervosamente a gola do vestido verde-água enquanto aguardava diante da porta do apartamento. O edifício no Itaim Bibi era elegante sem ser ostensivo, exatamente como imaginaria para a residência de Henrique. Em suas mãos, uma pequena sacola continha um bolo de canela feito por ela especialmente para a ocasião. Uma resposta à promessa da famosa macarronada. Respirou fundo antes de tocar a campainha. Nos últimos 4 dias, desde o encontro no parque, haviam trocado algumas mensagens simples, confirmação do horário, o endereço, uma pergunta sobre alergias alimentares. Cada notificação em seu celular havia causado aquela estranha agitação em seu peito que ela não sentia desde, há muito tempo. A porta se abriu e Beatriz surgiu imediatamente, um grande sorriso iluminando seu rosto. "Marina, você veio mesmo!" exclamou a menina, como se, apesar do combinado, ainda duvidasse que o encontro realmente aconteceria. "Eu prometi, não foi?" respondeu Marina, retribuindo o sorriso. "Beatriz, deixe Marina pelo menos entrar", soou a voz de Henrique, aparecendo logo atrás da filha. Ele usava jeans e uma camisa simples de mangas dobradas até os cotovelos, um avental de cozinha ainda amarrado na cintura. Havia algo estranhamente íntimo e doméstico em vê-lo assim, tão diferente da imagem formal que mantinha no restaurante. "Bem-vinda", disse ele, seu sorriso genuíno. "Espero que tenha encontrado facilmente." "Sem problemas", respondeu ela, entrando quando ele deu um passo para o lado. Trouxe uma sobremesa, bolo de canela. "Canela", repetiu Beatriz com entusiasmo, "como o café que você quer abrir." Marina sentiu o rosto esquentar levemente, percebendo que Henrique provavelmente havia comentado com a filha sobre a conversa que tiveram no parque. "Exatamente", confirmou ela, entregando a sacola para Henrique, seus dedos se tocando brevemente no processo. O apartamento era espaçoso e surpreendentemente acolhedor. Grandes janelas ofereciam uma vista parcial do skyline de São Paulo, mas o espaço em si tinha um calor que Marina não esperava. Sofás confortáveis com almofadas coloridas, estantes de livros que pareciam realmente utilizados. Fotos emolduradas em praticamente toda a superfície disponível. Beatriz imediatamente pegou sua mão, ansiosa para mostrar o lugar. "Vem ver meu quarto. E depois a cozinha onde papai está fazendo a macarronada." Marina olhou para Henrique, que assentiu com um sorriso divertido. "Vá em frente. Estou finalizando o molho. Junte-se a nós na cozinha quando o tour terminar." As próximas 2 horas transcorreram em uma atmosfera surpreendentemente natural para 3 pessoas que tecnicamente mal se conheciam. O tour pelo apartamento, guiado pela entusiasmada Beatriz, revelou um lar genuíno, não a residência impessoal que poderia se esperar de um empresário ocupado, mas um espaço claramente moldado por memórias e afeto. O quarto de Beatriz era um pequeno universo de cores e imaginação, com livros cuidadosamente organizados, desenhos nas paredes e uma impressionante coleção de pequenos barquinhos de papel cuidadosamente alinhados em uma prateleira. "Papai me ajudou a fazer mais", explicou a menina orgulhosamente. "Estamos contando quantos conseguimos fazer até o final do mês. Matemática prática", ele disse. Marina sorriu, tocada pelo modo como Henrique havia transformado aquele momento no parque em uma atividade educativa contínua. Na cozinha, o cheiro do molho de tomate preenchia o ar, enquanto Henrique mexia uma grande panela. Marina observou com
interesse profissional, o modo como ele se movimentava no espaço, com a segurança de quem realmente cozinhava regularmente, não apenas para a ocasião. "Posso ajudar?" ofereceu ela, aproximando-se. "Você é a convidada", protestou ele, mas então reconsiderou. "Mas se realmente quiser, pode cuidar da salada? Beatriz, mostre onde estão os ingredientes, por favor." A menina assumiu o papel de assistente com seriedade, abrindo a geladeira e indicando os legumes já lavados. Os três trabalharam juntos com uma sincronia surpreendente. Beatriz ajustando a mesa, Henrique finalizando a massa, Marina preparando a salada. Conversavam sobre coisas simples, o clima da semana, um livro que Beatriz estava lendo na escola, uma exposição nova no Museu de Arte Moderna. "Vocês costumam cozinhar juntos?" perguntou Marina, observando a habilidade com que a menina manuseava os talheres ao arrumar a mesa. "Todo dia", respondeu Beatriz prontamente. "É nossa regra. Mesmo quando papai chega tarde, esperamos para jantar juntos." Henrique assentiu, escorrendo a massa. "Tentamos manter algumas rotinas sagradas. O jantar é uma delas." Havia algo profundamente comovente na simplicidade daquela afirmação. A ideia de um homem ocupado reorganizando sua vida inteira ao redor das necessidades emocionais da filha. Quando, finalmente, se sentaram para comer, Marina descobriu que a macarronada realmente fazia jus à reputação. O molho tinha um sabor caseiro autêntico, claramente feito do zero. "Você realmente sabe cozinhar", comentou ela, genuinamente impressionada. "Aprendi por necessidade", explicou ele, servindo um pouco mais de suco para Beatriz. "Depois que Carolina se foi, percebi que precisava criar um ambiente o mais normal possível para Beatriz. Comidas de delivery e congelados não pareciam adequados para criar memórias familiares. Mamãe me contou que papai nem sabia fritar um ovo antes de me conhecer", acrescentou Beatriz com a naturalidade de quem repetia uma história frequentemente contada. Marina percebeu como a menina falava da mãe, não com a tristeza esmagadora que seria esperada, mas com a familiaridade de quem sente a presença de alguém, mesmo na ausência física. "Como você consegue isso?", perguntou Marina suavemente para Henrique, quando Beatriz se distraiu temporariamente com seu prato. "Manter Carolina tão viva para ela, mesmo sem que Beatriz realmente a tenha conhecido", completou ele baixando a voz. "Fotos, vídeos, histórias, muito esforço consciente para não deixar a memória desvanecer. É o mínimo que posso fazer por ambas." A sinceridade daquela resposta tocou Marina profundamente. Havia uma devoção silenciosa nas ações de Henrique, uma lealdade que ia além do que muitos seriam capazes. O jantar continuou, a conversa fluindo naturalmente entre assuntos leves e momentos de risada. Em algum momento, Marina percebeu que havia relaxado completamente. O nervosismo inicial havia desaparecido, substituído por uma sensação de pertencimento que não experimentava há tempos. Após a refeição, enquanto degustavam o bolo, de canela que provocou exclamações entusiasmadas de Beatriz, a menina fez a pergunta que provavelmente estava planejando a noite toda. "Marina, você pode ler minha história de dormir hoje?" Henrique pareceu momentaneamente embaraçado. "Beatriz, Marina é nossa convidada, não?" "Eu adoraria", interrompeu Marina gentilmente, surpreendendo a si mesma com a rapidez da resposta. "Se seu pai não se importar, claro." Henrique a estudou por um momento, como se tentasse determinar se a aceitação era genuína ou apenas cortesia. "Tem certeza? A rotina de dormir pode levar um tempo e você já fez muito nos acompanhando hoje." "Tenho certeza", confirmou ela, sentindo-se estranhamente emocionada pelo simples convite para participar desse ritual familiar.
Assim, depois de ajudar a limpar a cozinha, apesar dos protestos de Henrique, Marina se viu sentada na beira da cama de Beatriz, um livro de contos aberto no colo. A menina já estava de pijama, aninhada sob cobertores coloridos, uma expressão de antecipação em seu rosto. Henrique observava da porta, encostado no batente, uma expressão impossível de decifrar em seu rosto enquanto Marina começava a leitura Put Dei. A história era sobre uma garotinha que plantava flores mágicas no jardim, cada uma concedendo um desejo diferente. Marina lia com expressividade, mudando ligeiramente o tom para cada personagem, provocando risos de Beatriz nos momentos engraçados e olhares atentos nos trechos mais sérios. "Você lê melhor que o papai", sussurrou Beatriz quando a história terminou, seus olhos já pesados de sono. "Eu ouvi isso", comentou Henrique com falsa indignação da porta, fazendo ambas rirem. "É verdade", insistiu a menina bocejando. "Ela faz vozes diferentes." "Bem, talvez eu precise praticar mais", concedeu ele, aproximando-se da cama. Marina se levantou, dando espaço para o ritual de boa noite entre pai e filha. Henrique se inclinou, ajustando os cobertores ao redor de Beatriz e depositando um beijo em sua testa. "Boa noite, meu amor. Sonhe com as flores mágicas e com desejos realizados", acrescentou Beatriz sonolenta. Então, estendendo a mão para tocar o braço de Marina, "Você volta outro dia?" A pergunta simples carregava um peso que Marina sentiu em seu peito. "Se você quiser, eu volto", respondeu ela suavemente. "Quero", murmurou Beatriz, seus olhos já se fechando. "Você faz papai feliz." Marina sentiu o rubor subir por seu rosto, evitando olhar para Henrique, que também parecia momentaneamente sem palavras. "Boa noite, Beatriz", disse ela finalmente, tocando gentilmente o cabelo da menina. "Obrigada por me convidar hoje." Eles saíram silenciosamente do quarto, Henrique deixando a porta entreaberta. No corredor, ambos permaneceram por um momento em silêncio, absorvendo as palavras de Beatriz. "Desculpe por isso", disse ele finalmente. "Ela tem sido bastante direta ultimamente." Marina sorriu levemente. "É refrescante, na verdade, a honestidade das crianças." Henrique assentiu, então indicou a sala com um gesto. "Um café? Ou talvez um vinho? A menos que você precise ir." "Um café seria ótimo", aceitou ela, seguindo-o até a cozinha. Enquanto ele preparava as xícaras, Marina observou uma foto na parede próxima. Henrique mais jovem, sorrindo ao lado de uma mulher bonita de cabelos escuros, ambos em frente a um café em alguma cidade europeia. "Paris", disse Henrique notando seu olhar. "Nossa lua de mel." Marina assentiu, estudando a imagem de Carolina, o original daquele rosto que via fragmentado nos traços de Beatriz. "Ela era muito bonita." "Era", concordou ele, entregando uma xícara de café para Marina. "Mas era muito mais que isso. Era brilhante, determinada, compassiva." Ele fez uma pausa, então acrescentou mais suavemente. "Você teria gostado dela, e ela de você, acho." A simplicidade daquela observação tocou Marina profundamente. Havia uma aceitação implícita ali, do passado, do presente e talvez de possibilidades futuras. Eles se sentaram no sofá da sala, uma distância respeitosa entre eles, as xícaras de café fumegantes nas mãos. Beatriz realmente se conectou. Com você", comentou Henrique após um momento de silêncio confortável. "Nunca a vi tão à vontade com alguém que conheceu há tão pouco tempo." "Ela é uma criança especial", respondeu Marina sinceramente. "Muito perceptiva, muito generosa de espírito." "Como a mãe", disse ele automaticamente. Então sorriu com um toque de melancolia. "Sempre digo isso como um reflexo, mas é verdade." Beatriz herdou o coração de Carolina. Marina observou seu perfil enquanto ele olhava para a xícara, perdido momentaneamente em lembranças. "Você a manteve viva para Beatriz", disse ela suavemente. "É um grande presente." Henrique levantou.
os olhos encontrando os dela. Tento, mas às vezes me pergunto se é suficiente, se Beatriz não está perdendo algo essencial, crescendo sem uma mãe. A vulnerabilidade naquela confissão era palpável. Marina sentiu a barreira invisível entre cliente e garçonete, entre anfitrião e convidada, dissolver-se completamente. Ali estava apenas um homem, um pai, compartilhando suas inseguranças mais profundas. O que vi hoje, respondeu ela cuidadosamente, foi uma criança amada, segura, feliz. Você criou um lar onde ela pode crescer sabendo quem era sua mãe, mas também completamente amada no presente. Isso é extraordinário, Henrique. Ele absorveu suas palavras em silêncio, algo mudando sutilmente em sua expressão. Obrigado por dizer isso, disse finalmente. Significa muito, especialmente vindo de você. De mim? Perguntou ela, genuinamente surpresa. Por quê? Henrique colocou sua xícara na mesa de centro, virando-se ligeiramente para encará-la melhor. Porque você vê as pessoas, Marina, de verdade. Observei isso no restaurante, como você nota detalhes, como se importa genuinamente. Como percebeu que Beatriz adorava aquele chá específico e começou a prepará-lo especialmente para ela, sem que ninguém pedisse. Marina sentiu o rubor subir por suas bochechas novamente. É apenas parte do meu trabalho observar os clientes. Não, discordou ele gentilmente. É parte de quem você é. O silêncio que se seguiu estava carregado de algo novo, reconhecimento, talvez. De duas pessoas realmente vendo uma a outra, talvez pela primeira vez. Este café está delicioso, comentou ela, tentando aliviar a intensidade do momento. Você realmente aprendeu a fazer muitas coisas por necessidade. Ele sorriu, aceitando a mudança de assunto. Ironicamente, nunca fui muito fã de café antes. Carolina era a especialista. Aprendi por Beatriz, para manter o aroma da casa como sempre foi. E acabei desenvolvendo o gosto. Às vezes desenvolvemos gostos inesperados pela necessidade, observou. Marina, a vida tem um jeito de nos surpreender assim. Como convidar a garçonete para nosso ritual de Dia das Mães? Sugeriu ele, um toque de humor em sua voz. Marina riu suavemente. Exatamente. Ou aceitar o convite de uma criança de 7 anos que mal conhecia. Eles sorriram um para o outro, a leveza retornando à conversa. Por horas, falaram sobre tudo e nada. Gostos compartilhados em livros, filmes que ambos admiravam, lugares da cidade que amavam. Marina contou sobre sua família no interior. Sobre como veio para São Paulo, perseguindo o sonho de estudar gastronomia. Sobre os anos economizando para um dia abrir seu próprio café. Henrique falou sobre sua empresa, sobre como reorganizou tudo após o nascimento de Beatriz e a morte de Carolina, priorizando o tempo em casa sobre reuniões tardias. Compartilhou histórias do início da paternidade. Noites sem dormir, primeiras palavras, pequenos marcos que havia documentado meticulosamente para que um dia Beatriz pudesse conhecer sua própria história. Em algum momento, Marina olhou para o relógio e percebeu com surpresa que já passava da meia-noite. Nossa, não percebi o tempo passar, disse ela, colocando sua xícara vazia sobre a mesa. Preciso ir, tenho turno amanhã cedo. Henrique pareceu igualmente surpreso pelo avançado da hora. Eu te levo, ofereceu imediatamente. Não precisa, posso pedir um carro. Insisto, disse ele com firmeza. Não vou deixar você sair sozinha a esta hora. Além disso, ele hesitou. Além disso, Beatriz ficaria chateada se soubesse que deixei você ir embora de táxi. Marina sorriu, reconhecendo a pequena verdade por trás da desculpa. Então, por Beatriz, concordou ela. Só preciso verificar se ela está dormindo profundamente para não acordar enquanto estou fora. Um momento. Enquanto Henrique verificava a filha, Marina organizou suas coisas, tentando processar a noite que havia tido. O que começara como um convite impulsivo havia se transformado em uma das noites mais significativas
que lembrava ter vivido recentemente. Havia uma facilidade na companhia deles, uma naturalidade que não podia ser fabricada ou forçada. Ela está completamente adormecida, anunciou Henrique retornando. Vamos? O trajeto no carro foi silencioso, mas confortavelmente assim. São Paulo à noite brilhava ao redor deles, luzes da cidade refletindo ocasionalmente no rosto de Henrique, enquanto ele dirigia concentrado. Quando chegaram ao prédio modesto onde Marina morava, Henrique estacionou e, para surpresa dela, deu a volta para abrir sua porta. Um gesto antiquado, talvez, mas que a fez sorrir. Obrigada pela carona, disse ela saindo do carro. E pela noite. Foi especial. Henrique assentiu, seu olhar encontrando o dela na luz suave da rua. Sim, foi. Eles permaneceram assim por um momento, parados entre o carro e a entrada do prédio, uma hesitação pairando no ar entre eles. Havia um reconhecimento mútuo de que algo significativo havia mudado desde aquela manhã de Dia das Mães, apenas uma semana atrás. Marina, começou Henrique finalmente, sua voz mais suave que antes. Gostaria de perguntar algo. Sim, respondeu. Ela sentindo seu coração acelerar levemente. Amanhã é domingo. Beatriz e eu estaremos no restaurante, como sempre, mas depois gostaríamos de convidá-la para outro passeio. Talvez ao Museu do Ipiranga, recém-renovado. Beatriz nunca foi. O convite pairou entre eles, carregando mais significado do que as simples palavras sugeriam. Adoraria, respondeu Marina sem hesitação, um sorriso genuíno se formando em seus lábios. O rosto de Henrique se iluminou de uma maneira que ela nunca havia visto antes. Não o sorriso contido do cliente habitual, mas algo mais aberto, mais esperançoso. E talvez, depois disso, ele hesitou, então continuou com uma coragem tranquila. Talvez possamos continuar descobrindo se isso que está acontecendo entre nós é tão especial quanto parece. A franqueza da declaração a pegou desprevenida, mas de uma maneira surpreendentemente bem-vinda. Não havia necessidade de fingir que não haviam sentido a conexão crescendo entre eles. Eu gostaria muito disso, respondeu ela com igual honestidade. Por um momento, ficaram apenas se olhando, absorvendo a realização de que estavam no início de algo novo e inesperado. Algo que nenhum dos dois estava procurando, mas que havia encontrado seu caminho até eles mesmo assim. Então, com uma gentileza que fez o coração de Marina acelerar, Henrique se inclinou e depositou um beijo suave em sua bochecha. Até amanhã, então, disse ele, recuando com um sorriso. Até amanhã, respondeu ela, sua mão involuntariamente tocando o local do beijo. Marina entrou em seu prédio com uma leveza nos passos que não sentia há anos. Subindo as escadas até seu apartamento, ela parou brevemente diante do pequeno vaso onde as flores de Beatriz, agora um pouco murchas, mas ainda bonitas, repousavam na mesinha do corredor. Essas flores são para um dia quando você for... Mãe, as palavras da menina, ditas apenas uma semana antes, ecoavam com um novo significado agora. Não uma profecia, talvez, mas uma possibilidade que de repente não parecia mais tão distante ou improvável. Marina tocou suavemente uma das pétalas, um sorriso formando-se em seus lábios enquanto entrava em seu apartamento. O futuro, que sempre lhe parecera uma equação solitária de trabalho árduo em busca de sonhos práticos, agora se abria diante dela com novas possibilidades, todas iniciadas por um gesto simples de uma criança no Dia das Mães. Do lado de fora, Henrique permaneceu por um momento observando a janela do apartamento de Marina acender. Um sentimento que não experimentava há anos se espalhava em seu peito. Não a culpa de seguir em frente, como temera sentir, mas algo que se assemelhava à paz. Como se, de alguma forma, o universo houvesse alinhado as peças para este momento, para este encontro,
Entrando novamente no carro, ele sorriu ao pensar em contar a Beatriz sobre o passeio de amanhã. Sua filha, com aquela sabedoria inexplicável que às vezes demonstrava, havia enxergado algo que ele mesmo não havia percebido, que estava pronto para abrir seu coração novamente. E tudo começara com algumas flores simples e palavras sussurradas no Dia das Mães.